Cristina. Aqui com a gente o doutor médico geriatra Leonardo Goltara, que esclarece os riscos que essas pessoas correm, como podem ser transmissores da Covid-19. Doutor Leonardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, esclarecer os amigos do TN sobre essas preocupações. Boa tarde, muito obrigado, estamos à disposição sempre. Doutor Leonardo, qual é, mais uma vez, os cuidados que as pessoas devem ter e o risco que todos nós corremos por conta dessas aglomerações? É fundamental que as pessoas se cuidem e se protejam. A quantidade de pessoas afetadas pelo coronavírus está aumentando a cada dia e a gente tem tido cada vez menos leitos disponíveis. Embora grande parte tenha sintomas leves, é necessário que a gente se proteja. É necessário que a gente se proteja para que possa cuidar um dos outros e cuidar o próximo. Lembrar que não basta só você não se contaminar, mas também você não pode contaminar o próximo, que pode ser uma pessoa desconhecida, mas pode ser muito bem um familiar ou um parente seu. A impressão que a gente tem é que a ficha de muita gente ainda não caiu, né? E a gente acabou de falar aí com o subsecretário, quer dizer, foram 11 mortes nas últimas 24 horas. O Estado já tem 115 mortos. Quer dizer, parece que a ficha dessas pessoas que insistem em ir para uma festa, que, né, assim, a fila da Caixa Econômica, eu sei que muitos não têm opção, né? Mas, assim, você ir para uma praia, você aglomerar numa festa, quer dizer, será que a ficha ainda não caiu dessas pessoas? Que a gente está exatamente num período crítico, né, de uma crescente nesses números. Acho que quando a gente coloca em número, às vezes fica uma coisa até impessoal, e é importante a gente ter noção do que são 115 mortos só aqui no Espírito Santo. É como se a gente pegasse uma fila dessa aí da Caixa, essas filas, longas filas que estão na Caixa Econômica, ou então essa festa que teve aí no posto de conveniência, na loja de conveniência, e imagina que todas aquelas pessoas agora são mortos. Um convite ao telespectador que faça essa imagem, esse teste mental, essa metáfora mental de fazer uma imagem mental de que 115 caixões, 115 famílias chorando, é muita gente. E de 11 de um dia para o outro, né? Essa escalada está assim, né? Um dia, depois 2, 3, agora nós já estamos em 11 mortes de um dia para o outro. De um dia para o outro, é muita gente e de uma causa evitável, que a gente pode trabalhar para poder não ter transmissão ou a transmissão ser minimizada. Isso é tão importante, é tão cuidado. Se a gente não cuidar da gente mesmo, um dos outros, a gente vai cuidar de quem? E a gente está recebendo aqui várias mensagens falando assim, vocês deveriam vir aqui na Glória para ver também vários bares abertos, em Cariacica também, as pessoas aqui mandando mensagens para a gente visitar esses locais, né, que não são só as filas, né, que estão assim, é claro, as pessoas estão buscando aí os direitos. E tem uma pergunta aqui, doutor, que ela até colocou o nome, a Nárgila de Vila Velha, ela diz o seguinte: o médico me diagnosticou com Covid-19, estou passando muito mal há 10 dias, pedi para fazer o teste, mas ele disse que o governo não permite só pessoas acima de 60 anos. Se eu quisesse fazer, teria que ser particular. Mas como faço se custa R$300? E estou sem trabalhar. Mais uma pergunta. Eu ficando em máscara o tempo todo em casa, no isolamento domiciliar, posso ficar próximo aos meus familiares? Quer dizer, isso aqui levanta uma questão que é sobre a subnotificação dos casos. Né? A gente não tem aí como medir toda essa questão que está acontecendo. Há uma enorme subnotificação dos casos. Vamos por partes, são duas perguntas. Quanto a usar máscara em casa, ficar próximo dos familiares, não é recomendável. Não é só, a máscara ela não previne 100% da transmissão. Então é importante, é necessário manter-se em isolamento dentro de casa também. Manter-se num quarto separado, roupas separadas, roupa de banho separada, se possível um banheiro separado, utensílios de comida separado, o mais separado possível. Quanto à questão do teste, da realização, um dos critérios de realização do teste é persistência de sintomas ou surgimento de sinais de alerta. Se ela está se sentindo muito mal, eu recomendo que ela volte, procure o serviço de saúde novamente, porque um dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado para fazer o teste é a persistência de febre por mais de 3 dias e outros sintomas de alerta de gravidade. Olha, tem mais uma dúvida aqui, olha, como se prevenir em um local pequeno
onde moram muitas pessoas e algumas precisam sair para trabalhar. Esse é um drama que a gente já vem alertando desde o começo da epidemia. Quando a epidemia estava afetando famílias de classe social um pouco mais elevada, classe média, classe alta, é fácil a gente falar, né? Vamos colocar as pessoas no isolamento, num quarto separado, no banheiro separado, mas a gente sabe que tem muitas famílias mais humildes que não têm, que convivem ali 4, 5, 6, 7 pessoas num ambiente que tem um banheiro só, às vezes compartilham um quarto, e pessoas que precisam sair para trabalhar. Então, a melhor maneira possível de se prevenir é todo mundo usar máscara numa situação como essa, de pessoas num ambiente pequeno, usar máscara dentro de casa também. Chegou da rua, saiu para trabalhar, tomar banho, botar a roupa para lavar imediatamente e, se possível, espalhar em casas de parentes, de amigos, diminuir a aglomeração dentro de casa também. Que essa é a realidade da maioria, né? Infelizmente, sim. Doutor, muitas perguntas aqui em relação à distância. Né? As pessoas estão usando máscara para ir aos supermercados, máscaras para andar nas ruas, mas em relação a essa distância de fila, por que a importância de ficar 1 metro, 1,5 metros no aguardo? Por que ficar essa distância também andando dentro do supermercado? Por que, mesmo usando todos esses cuidados, é preciso manter essa distância? A questão é simples, o vírus não voa, o vírus não tem asa, ninguém nunca viu o vírus batendo asa e voando por aí. Ele é arremessado da boca, ele é arremessado do nariz, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse. E o alcance desse, entre aspas, arremesso, ele é, dependendo da pessoa, dependendo da tosse, dependendo do espirro, de alguns centímetros até alguns poucos metros. Então, a maior parte dos especialistas recomendam que de uma distância de 2 metros é mais do que suficiente para que essa gotícula que é arremessada quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, ela não alcance você. Então, é muito importante esse distanciamento também. A gente tem falado aqui, né, que antes a ideia é que o vírus chegue agora e caísse, né, na superfície. Agora ele fica também no ar, né? Sim, dependendo... um risco ainda maior. Dependendo do que produziu o vírus, por exemplo, espirros, podem gerar partículas muito pequenas que ficam no ar. Mas mesmo essas partículas que ficam no ar, elas não ficam ali para sempre. Depois de 1 ou 2 horas, elas decantam e elas vão ao solo. Daí a importância de usar máscara, porque quando você usa a máscara, você está protegendo o próximo. Tá certo. Muito interessante a gente receber falar diretamente com o público, porque a gente acabou de receber uma mensagem: sou agente comunitária de saúde, não vou falar aqui o local, né, mas a gente tem aqui o contato, não consegui fazer o exame pelo SUS, tive que pagar R$370, estou com Covid e não consegui exame para a minha família. Tá vendo? Então, a gente tem aqui o contato dela, né? Então, a gente pode apurar, enfim, não vou falar aqui o local, mas está aqui o nome, o telefone, e nossa produção vai apurar isso daqui. Denúncia grave, né? Doutor Leonardo continua aqui com a gente, porque são muitas dúvidas, né? Daqui a pouco a gente vai querer saber da classe médica se foi prudente por parte do governo não abrir o comércio, que é a reportagem que a gente vai daqui a pouquinho exibir também. Já a gente Obrigado, doutor. E com o doutor Leonardo, não é? Mais uma vez aqui participando, já está acompanhando a nossa edição aqui e agora acompanhou essa reportagem. Importante iniciativa do governo, distribuição aí de 1 milhão de máscaras, não é? Ali entre os passageiros dos terminais, quer dizer, não tem desculpa mais para as pessoas não usarem, apesar da gente escutar durante a reportagem, gente que fala que não acredita, que acredita mais ou menos, gente com máscara aqui no queixo, dizendo que acredita na fé, que tem que ter fé para não pegar, quer dizer... É difícil, assim, eu realmente gostaria de... Infelizmente a gente não vai poder executar, mas a vontade que dá é de realmente fazer um convite às pessoas que vão aos hospitais e vejam, mas não vão, por favor, não façam isso. A gente está evitando de pessoas hospitais, mas não há um complô coletivo para fazer... que tem coronavírus onde não tem. Existe coronavírus, tem morrendo gente. Hoje eu perdi um colega de turma, um médico, hoje faleceu, recebi agora de manhã a notícia de coronavírus no Rio de Janeiro, já não morava aqui no Espírito Santo. Então, assim, máscara no queixo não adianta, e só você usar máscara, a sociedade não usar máscara não adianta. Ela é
realmente um objeto de proteção coletiva, que só vai funcionar se todo mundo aderir. O senhor falou que perdeu um médico, né, um amigo, companheiro no Rio de Janeiro, mas assim, a gente inclusive já falou sobre esses números aqui. Aqui no Espírito Santo são mais de 1.000 profissionais da saúde contaminados, né? Sim. É um número extremamente alto. Os profissionais da saúde são entre as categorias mais arriscadas nesse momento. Não só estão com risco de se contaminar com coronavírus, mas outros riscos também de risco. Os profissionais de saúde têm passado por riscos com as suas famílias, o risco do estresse, o risco do burnout, o risco do erro do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, da equipe que está lá na frente. Pelo excesso de trabalho, está todo mundo dobrando escala, triplicando escala. Então está bem complexo e a gente precisa que a população venha combater essa epidemia junto com a gente que é da saúde. A gente sozinho não vai dar conta. Vale ressaltar que, na verdade, são 1 milhão de máscaras, mas são 500 mil pessoas vão ganhar, porque são 2 no pacote, né? Ressaltar isso, mandou mensagem aqui para mim. E também a gente está recebendo muitas mensagens, os apresentadores não usam máscaras, eles são imunes ao vírus. Nós não somos imunes ao vírus, só para ressaltar. Lembrando que nós estamos usando máscaras aqui nos bastidores. Todos os nossos colaboradores, todo mundo aqui da tribuna está usando máscara. Cinegrafistas do estúdio também. Também, a gente já conversou com o doutor, ele também já falou sobre isso. O doutor chega de máscara aqui, não é? A gente só tira a máscara para apresentar o jornal, porque para que vocês entendam o que a gente fala, porque com a máscara ela impede realmente a dicção, para que você aí de casa entenda o que a gente está falando, não é isso, doutor? Sim, além da distância, né, que a gente está tentando manter aqui entre a gente tem uns bons 2 metros, fácil. Então agora tem a pergunta, 2 perguntas, doutor, que eu tentei aqui, a gente recebeu aqui mais de 800 mensagens, então são perguntas aqui básicas, mas que refletem aqui o que eu consegui ler. Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida, estou com febre há 3 dias, com garganta inflamada, devo procurar um médico ou fico em casa? Somando a essa pergunta, quando dizem se uma pessoa espirrar ou tossir, isso não precisa ser necessário que essa pessoa está com Covid, ou qualquer pessoa que espirra ou tussa está correndo risco? Vamos lá. Febre há mais de 3 dias, sim. Se você está com febre há mais de 3 dias, procure auxílio médico. Essa é uma das indicações, é um dos sinais de alerta. Não quer dizer que necessariamente seja grave, mas é necessário ser avaliado pelo médico. A segunda pergunta é sobre se tossir e espirrar, a pessoa precisa estar com Covid para transmitir. Sim, a pessoa precisa estar com Covid para transmitir. O caso é que você pode estar com Covid de forma assintomática e está transmitindo sem saber que é Covid. Então, assim, tossiu, espirrou, a gente já está colocando como fator de risco. Ar-condicionado do carro, doutor, ligado, janela aberta, ar-condicionado de casa, muita dúvida sobre isso. O ar-condicionado, ele recircula o ar. Então, assim, se você está sozinho no carro, e esse carro só você que usa, não tem problema você estar com o ar-condicionado ligado. Agora, se o carro tem mais de um passageiro, o ideal é deixar janelas abertas e ar circulando, o ar-condicionado desligado. Em casa, mais ou menos o mesmo raciocínio. Se você mora sozinho, se só você usa aquele cômodo, só aquele ar-condicionado é só seu, ok. Se não, janelas abertas, ar circulando. Importante até para quem dá carona, né, também. Sim. Fica esse aviso aí, esse alerta, né. Na sua primeira entrada, a participação, eu deixei no ar sobre a questão se foi para a equipe médica, foi prudente o que o governador fez de manter o comércio fechado? Eu acho que foi muito prudente, eu acho que a gente vai ter que conviver cada vez mais com essa realidade do comércio fechado, trabalhando por rodízio, de forma intermitente, por um período mais prolongado. A curva ainda está subindo, o número de casos ainda está subindo. E para a população entender, quando é que a gente pode tentar pensar em voltar a uma vida normal? Se a gente tiver uma vacina, ou se tiver muito leito sobrando no hospital, está tranquilo, não tem problema, não tem perigo de faltar leito, ou quando o número de casos começar a cair significantemente. Quando os casos caírem por 14 dias seguidos, quando o número de novos casos, o número de novos óbitos começarem a cair significantemente, é sinal de que talvez a curva esteja indo embora. Isso ainda não aconteceu. Nenhuma dessas 3 situações está colocada. Doutor, em relação à máscara, as pessoas também estão fazendo muita pergunta em relação ao tecido. Qualquer tecido serve? Jeans serve? Tecido grosso? Que tipo de tecido tem que ser? O tecido não tem que ser necessariamente grosso. Diz mais respeito à porosidade do tecido do que a espessura dele, propriamente dito.
O ideal seriam máscaras com TNT, tecido não tecido, tá? Com 2 ou 3 camadas ali fica bem legal. Mas dos tecidos mais fáceis de acesso, algodão. Algodão é um ótimo tecido, vai ajudar bastante. E lembrar que mais do que exigir que o tecido seja o tecido A ou o tecido B, é importante que tenha o tecido, preferencialmente mais de uma camada de tecido, porque qualquer máscara, alguma máscara é melhor do que nenhuma. Então, se todo mundo diminuir aí, por mais que a máscara não previna 100% da transmissão, se toda a população diminuir aí em 50% da transmissão, já é um número enorme, vai ser um enorme avanço. Importante lavar a máscara E lavar a quando máscara, chegar em casa sempre. à noite também, sempre, né? Máscaras no plural. No plural, verdade. Doutor Leonardo, o senhor está dentro da UTI, o senhor está exatamente dentro do hospital. Eu tenho ouvido alguns pacientes curados, Sim. que chegaram a estágios graves, inclusive. Sim. E eles dizem que é uma doença, que é uma situação assim, que você só pede para Deus te ajudar para você sair curado disso. Acho que deve ser uma falta de ar, deve ser algo que nem tem explicação. Eu tenho visto esses relatos de pessoas curadas. É isso mesmo, o senhor está dentro do hospital, o senhor tem acompanhado esses pacientes que saem curados e que tiveram aí numa UTI. É uma situação desesperadora mesmo? Olha, a terapia intensiva é um recurso fundamental na medicina. A gente consegue ali oferecer os melhores cuidados, os melhores suportes, respirador, é fundamental que exista, mas não é confortável. Estar internado no UTI não é um hospital 5 estrelas, as pessoas não vão passear lá. É uma situação desconfortável. E dos sintomas do coronavírus, e dos sintomas em geral, talvez um dos que mais angustia o ser humano é a falta de ar, a dispneia, a sensação de quase que se afogar no seco. Então, é muito angustiante e é importante que a gente previna, mais do que tudo, porque a UTI não é um passeio. Doutor, para encerrar aqui, várias perguntas sobre esse mesmo tema. Vários áudios foram distribuídos em grupos, né, que circularam sobre essas máscaras, sobre as máscaras que chegaram. Eu recebi áudios falando que não é para aceitar essas máscaras porque elas estão vindo da China, elas têm números aí, né, escusos falando, pessoas que não querem usar essa máscara, a máscara que está sendo distribuída nos terminais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Fake news. Assim, as máscaras elas podem ter vindo de Marte, não tem problema. Se você está com dúvida quanto à origem da máscara, lave a máscara, pegue e lave a máscara, água, sabão, deixe em molho ali um pouquinho de água sanitária, está resolvido, a máscara está zero. Usem as máscaras, não vamos deixar essas fake news fazerem a gente morrer enquanto sociedade de uma coisa que é prevenível. Tá certo, doutor Leonardo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Sempre tá? à disposição. Prazer. Obrigada. Obrigado. Obrigada.